E é legal você ir por esse caminho, porque é uma preocupação nossa, né? Agora, obviamente, falar de mim, que inclusive devem estar me assistindo, os meus pais, não são jovens, não vou dizer que eles são idosos, eles não são jovens e estão assistindo. Beijo pai, beijo mãe. E é uma preocupação, a idade, né? E eu queria que o professor Vilar falasse disso. Vilar, você é um pouco mais experiente do que eu, né? Vamos falar dessa forma assim. Mas não está no grupo de risco ainda, mas vai nesse gancho do Júlio, que qualquer relação que existe com as pessoas de idade, né? Por que eles se caracterizam como um grupo de risco? Boa tarde, Vilar. Boa tarde, todos me escutam? Tudo bem? Você está parecendo o comandante Hamilton aí no seu helicóptero. Fala, Vilar. Tá certo. Boa tarde a todos, né? Boa tarde aos colegas, boa tarde à professora Silvia. Eu não tive o prazer de ser seu aluno, tive o prazer de ser aluno de colegas seus, como o professor Antônio Carlos Bosqueiro, do tratamento de fisiologia, né, no mestrado, e fui colega de agora outros colegas seus também, o professor Carlos Amico Parada, o professor Everaldo, do Departamento de Fisiologia Humana também, né. Bom, como o Júlio falou, existem alguns grupos de riscos, né, a serem considerados, alguns relacionados a doenças específicas, a comorbidades, e no que diz respeito à idade e os cuidados que se fazem necessários, né, existem mais dados estatísticos a respeito da relação da idade com a maior vulnerabilidade no que diz respeito ao COVID do que aspectos fisiologicamente definidos, né? Para isso, eu vou apresentar alguns dados aqui, que eu vou compartilhar na tela, né? Aqui. Nós temos até o momento, em termos de casos registrados no Brasil e de número de óbitos, até o meio dessa semana, esse dado aqui é do dia 22, né, isso é do meio da semana, 45.757 casos confirmados, com 2.906 óbitos. Um dado oficial aí do Ministério da Saúde, né, e dentre esses casos tiveram um aumento mais significativo aqui a partir do início desse mês de abril, no qual nos encontramos, como mostra aqui esse gráfico, né? Um aumento significativo a partir do início do mês de abril, número total de casos confirmados e o número de óbitos. Bom, mas dentre esses óbitos, quais os que se encontram dentro do considerado grupo de risco relacionado à idade? Temos aqui essa outra representação gráfica dos óbitos por síndrome respiratória aguda por COVID relacionado à faixa etária. Nessa primeira representação aqui que temos, né, também dados oficiais, aqui do início da semana, no dia 20 de abril, né, nessa semana que se encerra hoje, indiscutivelmente, aqui demonstra-se que o número de casos aqui relacionado a óbitos em indivíduos com mais de 60 anos de idade é mais significativo do que o número de casos de óbitos com indivíduos com menos de 60 anos de idade, né? A princípio, poderíamos deduzir que exista uma condição fisiológica do idoso, da pessoa com mais de 60 anos de idade, que relacionaria ao COVID. Porém, quando a gente avalia essa outra representação gráfica, onde os números de óbitos relacionados às comorbidades, né, e relacionando também com a idade, demonstra que, dentre os indivíduos que têm cardiopatias, 84% são indivíduos com mais de 60 anos de idade. Dentre os indivíduos que têm diabetes,
75% com indivíduos que têm mais de 60 anos de idade. Com pneumopatias, 86% é de indivíduos com mais de 60 anos de idade. Com doenças renais, 84%. Com doenças neurológicas, 91%. Com imunodepressão, 69%. Né? No que diz respeito à obesidade, isso foge um pouco ao que está aqui representado, né? E doenças, óbitos relacionados ao Covid e atribuídos a comorbidades, a doenças, demonstra-se aqui que o que, na verdade, está relacionado com a idade é porque essas comorbidades, elas estão normalmente associadas aos indivíduos dessa faixa etária, o que os fragiliza por conta dessas comorbidades associadas, como demonstra aqui esses dados recentemente obtidos, né? Agora, tem alguns trabalhos publicados que envolvem aspectos mais sociais relacionados a essa idade, né? 69% da população mundial com 60 anos ou mais vive em países de baixa e média renda, onde o sistema de saúde são mais frágeis e o Covid pode vir a ter maior impacto. Por consequência, esses indivíduos nessa faixa etária estarão mais fragilizados nesse contexto, né? Um outro aspecto também a ser considerado a partir de trabalhos que foram publicados na Inglaterra, um número significativo de casas de repouso onde a disseminação do vírus aconteceu de forma mais significativa. Aí nós já não temos um quadro que fragiliza essa faixa etária que estaria relacionado a países de baixa ou média renda, né? Mas ela, aqui no caso, em países de renda alta, né? Outro aspecto a ser considerado é que, considerando essas fragilidades relacionadas às comorbidades, são normalmente as pessoas com idade superior a 60 anos que vão necessitar de equipamentos específicos no tratamento, né? E se o sistema de saúde alcança o seu limite, são exatamente essas pessoas que estarão mais afetadas. Aqueles que não demandarão desses equipamentos serão menos afetados naturalmente. Então, esse outro quadro também torna mais vulnerável as pessoas com a idade mais avançada, né? E, finalmente, também envolvendo aspectos que não se referem a uma condição fisiológica que fragiliza o idoso, né? Em países de baixa e média renda, os idosos já enfrentam barreiras no que diz respeito a serviços de saúde, inclusive discriminação por idade no que diz respeito a plano de saúde e assim por diante, né? A notícia boa é que mesmo com todas essas condições que fragilizam o idoso, as comorbidades e aspectos sociais, nós temos casos aqui no Brasil de pessoas que foram contaminadas, desenvolveram sintomas, foram tratadas e hoje estão bem, como esse casal em Alagoas, onde ele com 92 anos e ela com 85 anos foram identificados, deram positivo, trataram-se e hoje estão muito bem. Então, as notícias também são boas no que diz respeito a possibilidades de tratamento quando esse tratamento é realizado da forma adequada, né? Complementando, então, somente o que o Júlio acabou de apresentar, essa relação hoje entendida como existindo do Covid com pessoas com idade superior a 60 anos, a partir de dados oficiais publicados, né? Muito legal, Vilar. Muito legal, foi bem claro. Infelizmente, aí a obesidade era o único ponto que eu estava me apegando aí, então parece que não tem jeito, né? Aí não tem a ver com a idade. Mas obrigado pela sua participação. E acho que a gente fecha, né? É interessante juntar esses dois fatores do chamado grupo de risco, né?